Talvez uma das maiores prisões da nossa vida não esteja do lado de fora, mas dentro da nossa própria consciência. Às vezes a gente carrega culpa por coisas que não fez com intenção. Carregamos pesos por situações que já não podemos controlar. Carregamos vergonha por erros que já foram reconhecidos. Carregamos condenação por momentos que, na verdade, a gente só estava tentando sobreviver, acertar, aprender ou encontrar um caminho. E a grande pergunta é: será que Deus quer que a gente viva o resto da vida preso a uma culpa que não é nossa? Hoje, em Deuteronômio 19, nós vamos enxergar uma mensagem muito profunda. Existe diferença entre culpa e responsabilidade. Existe diferença entre erro e maldade. Existe diferença entre cair e escolher viver no erro. E quando a gente entende isso, algo começa a mudar dentro de nós. A consciência encontra paz, o coração respira, a mente se liberta e a vida começa a caminhar de novo. Deuteronômio 19 fala sobre as cidades de refúgio. Naquele tempo, Deus orientou o povo de Israel a separar algumas cidades para proteger alguém que tivesse causado a morte de outra pessoa sem intenção. Ou seja, a pessoa não planejou, não desejou, não agiu por ódio. Foi um acidente, algo sem maldade no coração. Então Deus manda preparar um lugar de refúgio para que essa pessoa não fosse destruída injustamente pela vingança de alguém. E aqui existe uma lição muito forte para nós. Deus conhece a intenção do coração. As pessoas podem olhar apenas para o resultado, podem julgar pela aparência, podem condenar sem entender a história inteira. Mas Deus vê o que acontece por fora e também o que existia por dentro. Ele vê a intenção, ele vê a verdade, ele vê o arrependimento. Ele vê quando a gente errou tentando acertar. Ele vê quando a gente caiu, mas não queria destruir nada. E isso não significa fugir da responsabilidade, significa parar de viver debaixo de uma condenação injusta. Uma das coisas mais importantes que nós precisamos aprender é separar a culpa da responsabilidade. Porque a culpa nos prende, mas a responsabilidade nos amadurece. A culpa diz: eu não presto. A responsabilidade diz: eu posso aprender. A culpa diz: acabou para mim. A responsabilidade diz: eu posso recomeçar com mais sabedoria. A culpa nos joga no chão. A responsabilidade nos levanta com consciência. E muita gente confunde as duas coisas. Nós precisamos assumir o que é nosso, sim. Precisamos reconhecer erros, pedir perdão quando for necessário, corrigir rotas, mudar atitudes, amadurecer. Mas nós não precisamos carregar o peso eterno de algo que Deus já nos chamou para tratar, aprender e superar. Tem gente vivendo como se estivesse condenada para sempre por uma decisão do passado. Talvez um relacionamento que não deu certo,
uma escolha financeira ruim, uma palavra dita no momento errado, uma oportunidade perdida, uma fase de imaturidade, um erro cometido sem intenção de machucar ninguém. É claro que toda escolha tem consequência, mas consequência não precisa virar prisão eterna. Deuteronômio 19 nos mostra que a justiça de Deus não é cega para a intenção. Ela não ignora a verdade do coração. E isso desperta algo em nós. Não podemos construir uma vida livre usando a culpa como fundamento. Uma vida próspera, saudável, feliz, precisa nascer de uma consciência tratada, não de uma mente condenada. Às vezes a gente quer crescer, quer prosperar, quer avançar, cuidar melhor da saúde, mudar a mentalidade, viver com mais paz, mas existe uma voz interna dizendo: quem é você para querer uma vida melhor? Você já errou demais, você perdeu tempo, você decepcionou pessoas, você não merece recomeçar. Mas essa voz nem sempre é a voz da verdade. Muitas vezes é a voz da culpa mal resolvida. E se a gente acredita nessa voz, a gente se sabota. A gente deixa de tentar, a gente deixa de sonhar, a gente deixa de estudar, de cuidar da saúde, de organizar a vida, de usar os dons, de servir, de criar. Deixa de viver a própria essência. Porque lá no fundo a gente acha que não merece. Mas a verdade é que o Criador nos deu dons, talentos, habilidades e capacidades não para serem enterrados debaixo da culpa. Ele nos deu vida para crescer, inteligência para aprender, consciência para corrigir, força para levantar, tempo para construir e propósito para servir. A culpa não pode ser maior que o chamado. Imagine uma pessoa que tentou abrir um negócio e não deu certo. Perdeu dinheiro, se frustrou, talvez decepcionou a família, talvez ouviu críticas e passou a acreditar que não nasceu para prosperar. Mas será que o fracasso daquele negócio significa que ela é um fracasso? Não. Talvez ela só tinha, ou melhor, talvez ela só não tinha conhecimento suficiente, talvez confiou nas pessoas erradas, talvez entrou sem planejamento, talvez estava ansiosa ou faltou maturidade. Mas tudo isso pode virar aprendizado. Agora, se essa pessoa transforma o erro em identidade, ela para de crescer. Ela diz: eu não sirvo para isso, eu não tenho capacidade, eu não mereço prosperar. E aí a culpa vira bloqueio. A crença limitante vira parede, vira um muro. O medo vira prisão. Mas quando ela entende: eu errei, mas posso aprender, tudo muda. Ela estuda mais, planeja melhor, cuida do dinheiro com sabedoria, escolhe melhor suas parcerias, desenvolve disciplina, volta com mais consciência. Isso é prosperidade com propósito. Não é negar o erro, é transformar o erro em sabedoria. A mensagem oculta em Deuteronômio 19 é que Deus se importa com justiça, verdade e intenção. Ele não criou um povo para viver em vingança. Ele não queria que a dor de um momento gerasse destruição sem discernimento. Ele ensinou limites, proteção e responsabilidade.
E isso fala diretamente com a nossa caminhada. Nós também precisamos criar cidades de refúgio dentro da nossa vida. Lugares de silêncio, lugares de oração, lugares de reflexão, lugares de cura, lugar onde a gente possa olhar para a própria história sem se destruir. Porque tem gente que não precisa de mais acusação, precisa apenas de direção, não precisa de mais peso, precisa de consciência, não precisa de mais medo, precisa de coragem para recomeçar. A cidade de refúgio para nós hoje pode ser um momento sincero com Deus, pode ser uma decisão de buscar ajuda, pode ser uma conversa honesta, pode ser escrever o que está nos machucando, pode ser perdoar alguém, pode ser pedir perdão, pode ser parar de fugir e começar a organizar a vida. Refúgio não é esconderijo para continuar igual. Refúgio é lugar de proteção para recomeçar certo. Então, como a gente aplica isso na prática? Primeiro precisamos perguntar com sinceridade o que eu estou carregando que não preciso mais carregar. Às vezes a gente carrega a culpa que já virou costume. A pessoa nem percebe, mas vive se punindo. Depois precisamos separar o fato da interpretação. O fato pode ser eu errei. A interpretação errada é eu não valo nada. O fato pode ser eu falhei em uma fase. E a interpretação errada é minha vida acabou. O fato pode ser eu tomei uma decisão ruim. A interpretação errada é eu nunca vou prosperar. Nós precisamos parar de transformar acontecimento em sentenças definitivas. Terceiro, precisamos aprender a reparar o que for possível. Quando der para pedir perdão, a gente pede. Quando der para corrigir, corrige. Quando der para devolver, devolve. Quando der para melhorar, a gente melhora. Mas quando não dá, ou quando não der para voltar no passado, a gente usa o presente com sabedoria. Quarto, precisamos criar uma nova rota. Não adianta querer paz mantendo os mesmos hábitos que criam confusão. Não adianta querer prosperidade sem ordem, não adianta querer liberdade sem disciplina. Não adianta querer saúde vivendo contra o próprio corpo. Não adianta querer propósito ignorando os dons que recebemos. A vida muda quando a consciência desperta e a atitude acompanha. Quinto, precisamos lembrar que recomeçar não é vergonha. Vergonha é desistir da própria essência. Vergonha é abandonar os dons por medo. Vergonha é viver pequeno quando Deus nos chamou para crescer com responsabilidade, amor e sabedoria. Recomeçar é sinal de vida. Talvez hoje nós precisamos ouvir isso com calma. Nós não somos pior que o erro que cometemos. Nós não somos a fase mais difícil que passamos. Nós não somos a opinião de quem nos julgou sem conhecer tudo. Nós não somos a culpa que tentaram colocar sobre nós. Nós somos seres em construção. Somos consciência em amadurecimento. Somos filhos do Criador aprendendo a caminhar com mais verdade. Somos pessoas com dons, talentos, capacidades, inteligência e propósito. E quando a gente para de carregar culpas que não são nossas, sobra energia para viver. Sobra força para criar, clareza para decidir, coragem para prosperar, paz para cuidar da saúde, alegria para estar presente e sabedoria para usar melhor o tempo. Porque ninguém vive plenamente enquanto está preso ao passado. A prosperidade verdadeira começa quando a consciência encontra a paz.
Deuteronômio 19 nos ensina que Deus não é injusto. Ele não confunde acidente com maldade. Ele não ignora a intenção. Ele não despreza o arrependimento. Ele não deseja que uma pessoa viva condenada quando ela pode ser restaurada. Mas também nos ensina que liberdade exige responsabilidade. Então hoje a pergunta é simples. O que nós precisamos deixar no passado? O que nós precisamos aprender? O que nós precisamos corrigir? E que nova vida nós precisamos começar a construir a partir de agora? Talvez o próximo passo não seja algo grandioso. Talvez seja apenas uma decisão sincera. Parar de se condenar, organizar uma área da vida, voltar a cuidar da saúde, retomar um sonho, usar um talento esquecido, conversar com Deus de verdade, pedir perdão, perdoar, estudar, planejar, agir. A vida livre começa quando a gente para de fugir da verdade e também para de carregar pesos que não pertencem mais ao nosso caminho. Que a partir de hoje nós possamos viver com consciência limpa, coração leve e passos firmes, sem negar o que aconteceu, sem fugir da responsabilidade, mas também sem aceitar uma prisão que Deus não mandou construir. Nós também fomos chamados para viver livres, com paz, com saúde, com alegria, com sabedoria, com prosperidade, com propósito e com coragem de sermos quem nascemos para ser. Se essa mensagem falou com seu coração, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que talvez esteja carregando uma culpa que não é mais para carregar. Quando a consciência encontra paz, a vida começa a florescer de novo. Nos vemos no próximo vídeo.